Fala galera da auladev.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula de bioenergética, pessoal. Agora vamos falar da fotossíntese, né? Então, nessa fotossíntese a gente vai ter duas fases. Então, nessa primeira aula a gente vai explicar a fase clara, que é a que está aqui, ó. Fase clara, que é uma fase onde a sua planta vai precisar de luz para que essa fase ocorra. Então, a fase clara é uma fase dependente de luz. Essa luz não precisa ser necessariamente de origem do sol, ela pode ser uma luz artificial, uma lâmpada serve para a sua planta fazer fotossíntese. Uma coisa importante, essa tua fase clara, ela ocorre nos tilacoides do seu cloroplasto, lá na clorofila, tá? Tilacoides. Lembram que os tilacoides são as moedinhas? Bom, cloroplasto, lembra? Não lembra? Citologia 5, aulas de organelas citoplasmáticas, lá tem mitocôndria e cloroplasto, e aí você vai lembrar o que é o cloroplasto direitinho. Tranquilo? Então assim, ó, fase clara dependente de luz. Essa fotossíntese, ela é uma reação onde então vai ocorrer a presença de luz. Então, ó, luz mais gás carbônico, 6 gás carbônicos mais 6 moléculas de água, e vai se formar glicose, C6H12O6, mais oxigênio, tá? Em algumas reações, tá, pode aparecer a formação de água, né? Daí ele bota 12 águas participando aqui e sendo formadas 6 moléculas de água na fotossíntese. Pode aparecer isso e não vai estar errado, tá? Existe formação de molécula de água na fotossíntese, a gente vai ver mais à frente. Pessoal, o seguinte, o que ocorre na fase clara? Dependente de luz, e essa dependência de luz está relacionada com uma reação chamada de fotólise da água. A luz incide nos tilacoides e a molécula de água que lá está dentro dos tilacoides, mais especificamente próxima à clorofila, vai fazer com que essa luz rompa, quebre a molécula de água. Quando ocorrer essa quebra da molécula de água, vão ser formados íons de hidrogênio mais gás oxigênio, né? Na verdade, eu vou ter aqui, ó, 2 moléculas de água para formar 2 hidrogênios e um gás oxigênio, né? Esse gás oxigênio que está sendo formado aí na nossa reação, ó, ele vai vir então, ó, todo da molécula de água através da fotólise da água. Então, a nossa equação geral aqui, ó, da fotossíntese, tu está vendo a água, e essa água está sendo responsável pela liberação desse oxigênio na reação. Então, o oxigênio que é liberado da fotossíntese provém da molécula de água. Tá aqui, ó, o oxigênio liberado da fotossíntese. E esse hidrogênio vai ficar aí sambando? Não. Esse hidrogênio agora ele vai ser captado por uma molécula chamada de NADP, tá? E aí esse NADP vai juntar-se com o hidrogênio e vai formar o NADPH2. Tá? Esse NADPH2 vai ser utilizado na fase escura depois. E essa reação que está relacionada com a formação de NADP é uma outra reação importante da fase clara, que é a fotofosforilação. Quando a luz bate lá na sua clorofila, ela vai excitar os elétrons lá próximos do magnésio. Lembra que para sua clorofila precisa ter o magnésio. Então esse magnésio aí ele vai fazer captação desses elétrons, e esses elétrons vão formar então NADPH2 através da fosforilação, da fotofosforilação, e também vai se formar, ó, ATP. Então, ATP é formado na fotofosforilação e formado NADPH também nesses processos de fotofosforilação. Na real, o NADPH está relacionado com a liberação do hidrogênio da molécula de água. Então, é os dois processos juntos praticamente. Alguns consideram a fotofosforilação de 2 tipos, ok? Fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Cíclica é quando não muda de fotossistema, sai do fotossistema 1 e volta para o próprio fotossistema 1, essa é a cíclica, e aí só gera ATP. Na acíclica, a gente tem aqui, ó, formação de NADPH2.
tá? E aí a gente tem também geração de ATP. Então sai do fotossistema 1, vai para o fotossistema 2, capta esse hidrogênio que veio da quebra da molécula de água e forma o NADPH2. Beleza? Então, fase clara, duas coisas importantes. Principalmente, fotólise da água, o oxigênio liberado provém da molécula de água. E a formação de NADPH e ATP, NADPH2 e ATP, que vão ser utilizados posteriormente na fase escura, que será o nosso próximo vídeo sobre fotossíntese. Tranquilo, meus queridos? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau! Para a Segunda Guerra Mundial,